Oiê, eu sou a Letícia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo aqui. Eu tô bem animada para começar a compartilhar o que eu sei sobre pintura e seguir aprendendo cada dia mais. E eu acho que quando a gente para ensinar é quando a gente realmente aprende. Então vamos começar essa jornada com duas pinturinhas de paisagens que são mais básicas, mas mesmo assim são bem legais para começar a praticar. Então pega aí tuas tintas, teu papel, pincéis e vamos pintar. O primeiro passo para pintar o nosso pôr do sol é molhar bem toda a superfície do papel com um pincel e água limpa para que quando a gente colocar a tinta ela consiga se espalhar sem deixar marcas. É importante também prestar atenção para não deixar nenhuma pocinha de água, então dá uma verificada com a luz para ver se ficou um brilho bem homogêneo por todo o papel. Aí então a gente começa a adicionar a aquarela, iniciando aqui em cima com um tom de azul mais forte, que vai ficando mais fraquinho conforme vai descendo para a linha do horizonte. Eu coloquei aí na tela a foto da pintura pronta para referência, para a gente entender essa mistura de cores que parece um pouco abstrato agora, já que é só um pedacinho do céu sem muito contexto. Então, com o papel ainda bem molhado, a gente começa a adicionar o amarelo e tomando cuidado para ele não se misturar com o azul ali de cima, né? Senão vai ficar um céu meio verde. Então, deixa um espaço ali no meio sem aplicar a tinta. Aí eu também já vou adicionando uns tons de laranja e eu não tenho laranja pronto aqui na minha paleta, então eu vou misturando vermelho, rosa e amarelo para formar diferentes tons. Qualquer pintura sempre fica muito mais interessante quando a gente usa mais de um tom da mesma cor, então fica livre aí na tua paleta fazendo diferentes misturinhas, vai adicionando essas cores em diferentes pontos para conseguir aquele efeito de uma nuvem bem colorida pelo sol. Eu também comecei agora a adicionar uns tons de roxo, que eu faço misturando o azul com o rosa, para fazer o lado mais sombreado das nuvens. E aí tu vai brincando com a forma que quiser das nuvens. Eu gosto sempre de ter uma referência, uma foto de referência, né? Senão eu fico meio perdida e acabo fazendo umas formas meio clichêzinho demais. Eu tô usando aqui para fazer essa pintura uma foto que eu peguei no Pinterest, já que é só para estudo, sem fins lucrativos, né? Mas existem outros sites que tu pode pegar imagens que não tem direito autoral. Mas caso tu vá fazer uma pintura para vender, é importante sim prestar atenção na fonte para não ter problema depois. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais além também explicando sobre o meu processo para achar fotos de referência. Na real, qualquer dúvida ou ideia para vídeos futuros são bem-vindas, já que eu tô começando agora esse canal, então deixei teu comentário que vai me ajudar bastante a criar conteúdos mais interessantes para cá. Então, voltando à pintura, e agora o papel começa a secar um pouco e aí a gente tem que adicionar a tinta bem rápido, porque senão começa a ficar manchas no papel. E é também interessante a gente prestar atenção que o papel de aquarela, ele sempre vai secando a tinta, deixando ela mais clara. Então não precisa ficar com muito medo de colocar uma sombra mais forte nas nuvens, porque ela vai ficar mais clara depois. Aqui eu tô usando uma técnica que eu acho bem legal, que é a técnica de lifting, que a gente usa algum papel seco ou até mesmo um pincel para retirar um pouco do pigmento que a gente colocou antes no papel. E assim a gente consegue recuperar um pouco do branco do papel que vai servir como o nosso brilho. Então é só pegar um pedacinho de papel toalha, dar uma amassadinha na ponta, vai mudando também essa forma do amassadinho para não ficar sempre com a mesma marca no papel. E aí tu pressiona ali no papel nas partes que tu quer deixar um branquinho mais evidente. Agora eu tô de novo aqui colocando mais contraste, partes mais escuras da nuvem para poder fazer uma forma mais volumosa dessa nuvem, né? Senão fica tudo meio achatado. Então, para criar volume, é interessante que a gente vá adicionando várias camadas, colocando cada vez mais contraste e dando uma forma mais interessante assim para as nuvens. E agora aí eu tô puxando um pouquinho do amarelo para cima, agora que o azul já tá seco, então não corre risco de misturar uma com a outra e formar o verde. Só para dar uma ideia assim do raio de sol, né? Enquanto a pintura de cima tá secando, a gente pode partir para a segunda pintura. Aqui no caso eu tô usando a mesma folha do papel para fazer as duas pinturas, então eu coloquei ali uma fita crepe para separar as duas pinturas para que a tinta não escorra de um lado para o outro. Agora para essa pintura que vai ser um céu assim com um pouco mais de nuvens espalhadas, eu tô adicionando pontos de azul em pontos aleatórios assim do desenho, e eu fiz também uma misturinha de um cinza para fazer a sombra das nuvens.
Aqui lembra que quando a gente está pintando um céu com nuvens na aquarela, na verdade a gente está pintando o céu e não as nuvens. Então a parte que tu deixar em branco é a parte que vai ser a formação da tua nuvem. Meio óbvio isso, né? Mas a gente tem que sempre estar relembrando que nessa parte a gente está fazendo uma pintura negativa, não pintando a forma da nuvem em si, mas o contorno do lado de fora. E aí então eu venho adicionando tons de verde e amarelo para fazer essa paisagem, são algumas montanhas lá no fundo, e aqui na frente um gramado, depois eu vou adicionar um riozinho também, colocar umas arvorezinhas espalhadas por aí. E de novo aqui, utilizando essa técnica de lifting para retirar do papel algumas partes de tinta onde eu quero que fique mais branco para formar a nuvem. E aí tu vai te divertindo, colocando diferentes tons de verde, amarelo, conforme tu vai vendo na foto, mas sem tentar fazer muitos detalhes. A ideia aqui é mesmo soltar a mão e fazer uma ideia geral de uma paisagem. Não precisa ficar se apegando muito às formas e pintar cada arvorezinha, cada folhinha da grama. Mas é um exercício para soltar a mão e fazer uma paisagem um pouquinho mais abstrata. Aqui eu tô tentando criar tipo uma linha de árvores que vão ficar mais profundo. E aí eu vou fazendo uns movimentos mais aleatórios com o pincel para tentar indicar a formação de folhas e alguns movimentos mais verticais, mais retinhos para indicar os troncos. Outra coisa que é legal a gente prestar atenção quando a gente está olhando para nossa foto de referência são os tons quando a gente vai pintar um riacho, né, algum corpo de água. E, geralmente a gente tende a usar só azul para representar a água, mas na verdade a gente tem bastante reflexo no riacho das cores que estão ao redor. Então aqui nesse caso eu vejo na minha foto de referência bastante marrom, verde, amarelo e algumas partes só com azul. Então é bom sempre a gente dar uma observada melhor na nossa foto de referência, que às vezes a gente não pode pintar o que a gente pensa que a gente está vendo, a gente tem que pintar o que a gente está vendo na verdade, né? Então só analisando mesmo a foto pra gente perceber isso. E aí agora de novo eu tô deixando a pintura de baixo dar uma secada nessa primeira camada, e aí eu voltei para a pintura de cima, que agora já tá mais seca, para fazer basicamente o mesmo trabalho que a gente fez na primeira camada, reforçando todas as cores que a gente aplicou antes e dando um pouco mais de contraste e saturação para essa nuvem. Eu estou adicionando amarelo, né, em vários pontos para indicar essa luminosidade do pôr do sol e reforçando também algumas sombras. E agora aqui eu vou adicionar uma linha do horizonte só com marrom misturado com um pouco de preto também para dar um contraste mais forte, para dar de alguma forma um contexto para esse céu, né? Então só uma indicação mesmo de um horizonte na parte bem de baixo da pintura para que o foco fique mesmo no céu. Então agora essa pinturinha do céu já está pronta e vamos finalizar a segunda pintura da paisagem rural. Eu começo essa segunda não, acho que já estamos na terceira camada, reforçando esses tons de verde das montanhas que estão mais para o meio. Lembrando que quando a gente quer que a montanha vá mais para trás, a gente usa um pouco mais de tons azuis, e quando a gente quer trazer ela mais para frente, a gente usa mais cores, né, uma saturação maior. Então aqui no caso eu estou usando mais verde para trazer algumas montanhas mais para frente e um azul para levar algumas montanhas mais para trás. E agora, para definir um pouco melhor essa forma do riachinho que está passando ali no meio, eu venho com um pouco de marrom e alguns tons mais escuros de preto também, para fazer essa margem do riacho e da grama.
Não sei se dá para reparar aí no vídeo, mas eu apliquei primeiro esse marrom e depois eu vim com um pincel limpo, só com água, para dar uma diluída nas pontas do marrom, para meio que integrar a parte da terra com a parte do rio. Aí eu acelerei um pouquinho mais o vídeo, que estava meio monótono, né? Mas eu basicamente estou adicionando mais tons de verde, tons de azul, para criar uma variação maior nas cores dessa pintura. Agora aqui eu tô adicionando alguns tons de laranja para representar as árvores que estão mais perto. Mas também sem prestar muita atenção em detalhes, né? Só fazendo a representação mais geral dessas árvores e adicionando um pouco mais de contraste, alguns tons mais escuros aqui e ali para dar alguma forma mais interessante para a pintura. E aí é isso, a pintura está praticamente pronta, só vou adicionando mais cores em um outro ponto que eu vejo que está um pouco diferente da minha foto de referência, colocando algumas partes mais escuras para trazer mais um contraste e deixar ela um pouquinho mais interessante. Então é isso, gente. Agora a gente tem as duas pinturas prontas. Espero que tu tenha gostado e que tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. E se tu chegou até aqui, muito obrigada, e eu quero te convidar a se inscrever aí no canal para seguir comigo nessa jornada, pra gente crescer junto, interagir e aprender. Bora lá!